Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de física, tá? Nós estamos na 16ª semana de ensino remoto. Eu já não aguento mais, acho que você também não. Mas enquanto a vacinação não avançar, a gente não pode retornar ao modo presencial, infelizmente. Então, continuemos nos cuidando, tomando todos os cuidados contra a disseminação do vírus. E vamos estudando daqui, né? Eu daqui, você daí. Conto com a sua dedicação, tá certo? Com o seu empenho. Espero que você esteja assistindo as aulas de física e já até gravadas até o presente momento. E que mais um recado que eu tenho para você é que nós havíamos combinado de que nossa live, né, nossa aula virtual em tempo real aconteceria na última quarta do mês, na última quarta desse mês. Normalmente ela acontece na primeira quarta, só que excepcionalmente esse mês eu transferi para a última quarta devido às ações da Semana da Matemática, que foi lá na primeira semana do mês, né? Então, eu decidi transferir a nossa live para a última quarta-feira do mês. Só que, nessa última quarta-feira do mês, eu estarei na escola junto com os alunos que se inscreveram na Mostra Brasileira de Foguetes, que é um evento científico que todo ano eu tento promover lá na escola. E nós estaremos confeccionando os foguetes e efetuando o lançamento, né? Então, infelizmente eu não vou poder estar com vocês virtualmente em tempo real, mas em compensação, tá certo? Para compensar, já que esse mês a gente ficou sem aulas virtuais, no próximo eu vou vir com duas, tá? Duas aulas virtuais, uma na primeira quarta do mês e outra na última quarta do mês, tá bem? Então, a primeira quarta-feira do mês de junho e a última quarta-feira do mês de junho, nós teremos nossa live, nossa webconferência, nossa aula virtual em tempo real. Ok? Conto com a sua compreensão aí. Mas vamos lá para a aula de hoje. Semana 16, como tá aí. A semana que vai do dia 17 ao dia 21 de maio, estamos no segundo bimestre. E o assunto que nós veremos hoje são as forças, né? Eu vou começar a ensinar vocês, a apresentar a vocês as principais forças que a gente estuda na dinâmica. A gente está vindo aí de um assunto que são as leis de Newton. A nossa aula anterior foi apenas exercícios resolvendo questões do livro didático sobre as leis de Newton. E hoje eu vim com o objetivo de apresentar 3 forças a vocês. A força peso, a força normal e a força de tração, ou força de tensão. De boa? Então vem comigo, presta atenção no quadro aí. De início eu queria te lembrar o que é uma força, né? Qual é a definição física de força? A gente já viu essa definição em aulas anteriores. A gente viu que força, a gente chama de força qualquer coisa que seja capaz de causar movimento, parar o movimento, ou se não causar e nem parar o movimento, causa deformação, tá bom? Então, as forças são os agentes físicos cujo efeito dinâmico é a aceleração. Essa é a definição física do livro de vocês, né? É meio técnica demais, difícil de se entender. Mas deixa eu explicar melhor ela. O agente físico, né? Então é a grandeza física que é responsável por causar aceleração. E a gente viu aí na primeira etapa que o movimento que tem aceleração, se a aceleração for positiva, a velocidade cresce. A gente chama de acelerado. Se a velocidade diminui, a gente chama de movimento retardado, porque a velocidade
tá diminuindo, tá ficando mais lento. Né? A aceleração é negativa. Então, causou aceleração, seja ela positiva, provocar movimento, seja ela negativa, parar o movimento, ok? É chamado de força. Né? A gente pode ver aqui, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui para frente, ó. Um rapaz aí querendo provocar movimento no barco onde ele se encontra. Ele pega o remo, enfia na água e puxa a água para trás. Na hora que ele puxa a água para trás, a água empurra ele para frente. Ação e reação. Então a gente pode ver que no remo, né, tem uma força que é a força da água. Se eu pego o remo e empurro a água para trás, a água sente uma força para trás, mas o remo sente uma força para frente. Então essa força provoca movimento. Ok? Se você imaginar a situação que ele já está se movendo e ele quer parar, basta ele colocar os remos na água. E aí ele vai parando o movimento. Ou seja, as forças são agentes, grandezas, né, físicas capazes de causar movimento, parar o movimento. Se não causa movimento e nem para movimento, o que é que ela vai causar? Dá para você observar aí? Que esse homem recebendo a bolada de basquete na cara, dá para você observar aí mais de perto que tanto a bola se deforma, quanto o rosto dele, né, o nariz está se deformando. A gente viu em aulas anteriores um vídeo de um cara recebendo um tapa no rosto, filmado em câmera lenta. Eu não sei se você clicou no link, né, que eu deixei lá no quadro virtual para você ver, na aula de leis de Newton. Ok? Mas dá para você ver que as forças também são capazes de provocar deformações, tá bom? Então, força é o agente físico capaz de provocar movimento, parar movimento ou causar deformações. E a gente representa as forças como força é uma criação do homem, tá certo? É uma ideia do homem, foi idealizado. Não dá para você pegar, é algo abstrato. A gente representa as forças por setinhas, setas, tá certo? Que a gente chama de vetores. Vetor é uma grandeza que possui valor numérico, que a gente chama de módulo, direção, horizontal ou vertical, e sentido, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então a gente representa as forças por meio de setas, por meio de vetores. Ok? E a primeira força que eu vim apresentar aqui a vocês é a força peso. Né? Vocês já estão acostumados a ouvir sobre ela, né? Porque se fala muito no ensino fundamental. E o que é que eu quero falar para ela, sobre vocês? O que é que causa força-peso? A força-peso é o nome da força que se dá à força de atração devido ao campo gravitacional de um planeta. Tá bom? Então, todo corpo que tem massa, a gente vai ver mais na frente em gravitação, no estudo de gravitação, a gente vai ver que todo corpo que tem massa é capaz de atrair outro. Se esse corpo tem muita massa, como um planeta, ele é capaz de atrair as coisas para o centro dele. Essa força de atração, devido ao campo gravitacional, que muitas vezes é chamada de força gravitacional, tá? Ela é chamada de força-peso. Cuidado, porque a primeira confusão que a galera costuma cometer é confundir peso com gravidade, né? Eu me lembro como se fosse hoje, né? Se eu tivesse em aula presencial contigo, eu faria a pergunta: pessoal, qual é a força responsável por estar puxando essa garrafa para baixo?
né? Aí muitos iriam me responder: a gravidade, professor. Cuidado, pessoal, muito cuidado, porque gravidade não é uma força, tá certo? Gravidade é uma aceleração, né? Como está aqui nessa observação. A aceleração produzida pela força peso, ela é chamada de gravidade, né? A gente viu aqui que as forças são capazes de provocar movimento. As forças são capazes de provocar aceleração, movimento. Então, essa aceleração provocada pela força peso, ela é chamada de aceleração da gravidade. Então, não confunda. Peso é a força e gravidade é a aceleração que essa força causa. Tá certo? É o aumento de velocidade que essa força causa. Então, a fórmula de peso, P igual a mg, peso igual a massa vezes gravidade. Nada mais é do que a segunda lei de Newton aplicada. Força igual a massa vezes aceleração. Tranquilo? Força é peso, é igual a massa do corpo, no caso essa garrafa, massa, né? Vezes a aceleração da gravidade. E para o planeta Terra, a gente adota a gravidade, o valor da gravidade, o valor da aceleração causada nesse ambiente onde a gente vive. É 10 metros por segundo ao quadrado. Isso significa o quê, pessoal? Significa que se eu soltar um objeto na superfície do planeta Terra, ele vai ser acelerado, ele vai aumentar de velocidade de 10 em 10. 10 metros por segundo a cada segundo. Ok? O valor exato não é 10, o valor exato é 9,81 e tem um bocado de número. Só que para efeitos de cálculo, a gente diz que a gravidade do planeta Terra é aproximadamente 10, tá? 9,8 é quase 10. Para efeitos de cálculo, os cálculos ficarem redondinhos, você usa gravidade 10, beleza? E a última coisa que eu quero falar, o último detalhe sobre a força-peso, qual é a direção e qual é o sentido? Porque o valor a gente já sabe calcular, né? Módulo, direção e sentido. Lembra aí? Toda força, ela é caracterizada por setinhas, que tem valor numérico, módulo, direção e sentido. O valor a gente já sabe calcular. O valor do peso é quando eu pego a massa e multiplico pela gravidade. Por exemplo, vamos aqui calcular o valor do meu peso, né? Peso é igual a mg, massa vezes gravidade. A minha massa, aproximadamente 63 quilos. A gravidade de onde eu estou, observa isso, porque a gente vai resolver uma questãozinha aqui já, que leva um corpo do planeta Terra para outro planeta qualquer. E ele pede qual é o peso lá. Então, o peso é massa vezes gravidade. A gravidade de onde eu estou no planeta Terra é 10. Portanto, o meu peso, isso é uma outra confusão que popularmente é cometida. Quando a gente pergunta assim, qual é o teu peso? Aí você diz 63 quilos. Né? Tá errado. Você está dizendo a sua massa. O seu peso é você pegar a massa e multiplicar pela gravidade, como eu estou fazendo aí, ó. 63 quilos que eu tenho de massa, multiplicado pela gravidade do ambiente onde eu estou, 10, isso vai dar 630 newtons. Essa é a unidade de qualquer força, em homenagem ao estudioso que mais contribuiu para esse estudo. Então, qual o meu peso? O meu peso é 630 newtons. A gente coloca só um N de newtons. Ok? E se eu fosse para a Lua? Qual seria o meu peso? A massa ia continuar a mesma.
A gravidade é que não ia mais ser 10. Como a Lua tem uma outra massa, diferente da Terra, ela causa uma gravidade diferente da Terra. Ela causa um puxão, uma força diferente, por causa da aceleração da gravidade da Lua, que é diferente, tá bom? Então a massa não muda. O que muda é a gravidade. Eu não vou nem perder um braço quando eu for para lá, se eu fosse para a Lua, né? Calcular o meu peso na Lua. A minha massa é a mesma. A massa só muda se você perder partes, né? Tá bom? Do corpo. Beleza? Então vamos lá para a questão exercitar esse conhecimento que a gente acabou de aprender. Acompanha a leitura aí. Na Terra, em um local em que a aceleração da gravidade é normal, é 10, tá certo? Uma sonda espacial pesa 5 vezes 10 ao quadrado, kgf. O que é kgf, pessoal? Quilograma força. Você pode pesquisar aí no seu livro, né? Vai lá no índice, procura onde está falando sobre força-peso, e lá vai ter uma seção que fala só sobre essa outra unidade de força. Além do Newton, tem essa outra unidade usada, o quilograma força. A força que existe nos quilogramas de alguma coisa, tá bom? Então, isso é a mesma coisa que dizer a massa do objeto. Né? Ele pesa 5 vezes 10 ao quadrado, 500 quilos de força. A força causada por 500 quilos. Tá? Então, ao dar esse dado, você já fica ciente, você já sabe qual é a massa do corpo. Apesar dele estar dando peso, a outra unidade do peso, né? Você ignora esse F, você já tem a massa do corpo. 500 quilogramas, tá bom? Então, essa sonda tem 500 quilos de massa. Ela é levada para um planeta X, um planeta desconhecido. E o seu peso passa a valer 1 vezes 10 elevado a 4. Olha aí. Então, o peso na Terra é 1, e o peso nesse planeta X passa a valer 10.000. 1 vezes 10 elevado a 4 newtons. Primeira coisa que ele quer, determine a massa da sonda na Terra e no planeta X. Então, como eu disse a vocês, a massa de um objeto, de um corpo, não muda só porque ele está em outro lugar. O que muda é a aceleração da gravidade daquele lugar. Então, se a massa é 500 quilos, não é? A gente pode até fazer um cálculo assim, ó. Para o planeta Terra. Para o planeta Terra, a gente vai ter o seguinte. Peso é igual a mg, massa vezes gravidade. Ele está me dando o peso. Aí, se você for procurar no livro, né, 1 kgf são 10 newtons. Então, 500 kgf, 500 kg força, vão ser 500 vezes 10. Vai ser 5.000. 5.000 de peso. Isso é igual à massa que a gente quer descobrir vezes a gravidade do planeta Terra, que é 10. Então, você vai passar esse 10 que está multiplicando o m, dividindo para o outro lado. E aí acaba ficando a massa do corpo é igual, corta um zero de cima com um zero de baixo, vou até colocar de vermelho aqui,
um zero de cima com um zero de baixo. Vai ficar 500 sobre 1, que é igual a 500 quilogramas. Esse é o item A. Ok? Repito, não precisava nem de você fazer esse cálculo, não. Deixa eu separar aqui porque a gente vai para o planeta X agora. Você não precisava fazer esse cálculo. Bastava você entender o que é quilograma-força. É a força, 500 quilogramas força, é a força que existe em 500 quilos. Então, qual é a massa do objeto na Terra? 500 quilos. Está aqui. Item A respondido. Sem precisar de cálculo nenhum. Você podia extrair essa informação do enunciado. Tá? Agora a gente vai para o item B. Para o planeta X. A gente vai ter um novo peso. E ele diz que o novo peso é 1 vezes 10 elevado a 4. 10 mil. Então, eu vou colocar 10 mil. Esse é o novo peso. A massa é a mesma. A gente sabe, 500 quilos. Não muda a massa. Tá certo? A massa é um escalar, ela não muda. Ela só muda se perder partes do corpo. Por exemplo, um foguete. Enquanto ele está subindo, né, ele vai perdendo combustível, vai perdendo massa. Quando chega lá no espaço, ele desacopla partes dele, vai perdendo massa. Mas aqui ele não disse isso. No enunciado ele fala que essa sonda espacial é levada para o planeta X inteira, né? Então, se ela tem 500 quilos na Terra, ela vai ter 500 quilos lá no planeta X. O que muda é a gravidade, que a gente vai calcular. Deixa o G para achar. Ó. Qual vai ser a gravidade do planeta X? Esse é o item B. Então, a gente vai passar esse 500 dividindo para o outro lado. Esse 500 vai passar dividindo. E aí o G fica sozinho. Então, G vai ser igual eu vou botar aqui, G é igual, aí você vai cortar os zeros, 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, então vai ficar 100 sobre 5, que dá igual a 20 metros por segundo ao quadrado. Essa é a gravidade do planeta X. Beleza? Esse aqui é o item A. Esse aqui é o item B. Tranquilo? Então, peso é igual a massa vezes gravidade. É isso que eu quero que fique aí absorvido por você. E acabando nossa aula, vou apresentar para vocês mais duas forças. E elas não têm fórmula para se achar o valor. Elas só servem para estabelecer o equilíbrio. Tá bom? A força normal e a força de tração. Ou força de tensão, tá bom? Vamos para a força normal. Pessoal, o que é a força normal? Né? Quando um corpo é pressionado contra um determinado plano de apoio. Como assim? Essa garrafa. Né? Se eu colocar ela em cima da minha mão, eu estou sentindo uma pressão. Por que eu estou sentindo uma pressão? Porque ela tem uma massa e como ela está no campo gravitacional da Terra, a Terra puxa ela para baixo. Como eu estou apoiando ela, eu sinto essa força. Então, por causa da força-peso, a garrafa pressiona a minha mão. Como ela não está afundando na minha mão, isso significa que a minha mão está provocando nela uma força para cima, uma força de reação.
A garrafa aplica uma força de ação na minha mão. E a minha mão aplica uma força de reação na garrafa. Por isso ela não afunda. Ok? Essa força de reação do plano de apoio, ela é chamada de normal. Força normal. Olha aqui o primeiro caso que eu trago para vocês. É um corpo apoiado no chão, o chão horizontal. Então, se esse corpo está pressionando o chão vai empurrar ele para cima. O nome dessa força, a força de reação do plano de apoio, é chamada de normal. Tá bom? Já esse daqui, se o plano estiver inclinado, né? Se o chão estiver inclinado, for uma rampa, olha a normal, né? Como o corpo está pressionando a rampa vai e pressiona de volta o corpo. A normal não está mais fazendo 90 graus com o chão. Está fazendo 90 graus com o plano de apoio e não com o chão do planeta. Né? O que eu quero dizer com isso, pessoal, é que a normal não está aqui, ó. A normal não está aqui, assim. Como estava antes ali no exemplo que eu acabei de dar. Ela estava assim. Agora ela está assim. Por quê? Porque o chão inclinou. É característica da normal. Ela sempre faz 90 graus com o plano de apoio. Tá bom? Então, se o chão está horizontal, 90 graus com o chão. Se o chão está inclinado, faz 90 graus com a rampa. Ok? E se eu estiver pressionando contra uma parede? Pressionando o meu celular contra a parede, ó. A parede vai e envia de volta uma força. A força normal da parede, do plano de apoio. Esse terceiro exemplo aqui. Né? Se tem alguma coisa sendo pressionada contra a parede vai e empurra de volta. Essa força de reação da parede, do plano que está apoiando, é chamada de normal. Sempre fazendo 90 graus com o plano de apoio. Então, se o plano de apoio está aqui, 90 graus com o chão. Se ele inclina, inclina junto. Tá? Vai inclinando junto. Se estiver na vertical, 90 graus. Assim, ó. Né? Vou colocar assim. Que é normal, ó. Se eu inclinar o chão, a normal inclina junto. Sempre fazendo 90 graus. Sempre fazendo 90 graus. Com o plano de apoio. Tá bom? Isso é importante porque lá na frente a gente vai ter que aplicar essas forças. A gente vai ter que desenhar no desenho da questão todas essas setinhas, essas forças, para poder entender e resolver. Tá bom? Mais uma vez, não tem fórmula para calcular a normal, ela só serve para estabelecer o equilíbrio dinâmico da situação. E a última força que eu trago aqui para vocês, também é uma força que não tem equação para se encontrar ela. Ela também só serve para estabelecer o equilíbrio dinâmico da situação. É a força de tração. Tá? Olha a definição. É a força responsável por deixar uma corda esticada. Deixar uma corda tensionada. Por isso, comumente, também é chamada de força de tensão. Deixa a corda tensionada, esticada. Né? Nesse sentido, você pode perceber aqui deixa eu colocar aqui, ó.
que tanto essa ponta da corda sente o puxão da corda, da topique, né? Topique não, a picape. A picape da direita está puxando a picape da esquerda. Está rebocando. Então, a picape da esquerda sente esse puxão, ó. Só que a picape da direita também sente. Então, a força de tração, ela é uma força que age nas duas pontas da corda, esticando ela, tá bom? Como é que você representa a força de tração? Através de setinhas. Você coloca a tração aonde? Assim como o peso não vai ser colocado para cá, assim, ó. O peso sempre é colocado para baixo, em direção ao chão, centro do planeta Terra. A tração, ela tá aqui, ó. Na corda esticada. Então, tem uma tração aqui, outra aqui e outra aqui que eu estou sentindo, ó, no meu dedo, puxando para baixo. A garrafa sente que está puxando para cima e a minha mão sente que está puxando para baixo. A tração agindo nas duas pontas da corda. Tá bom? Só a título de explicação mesmo, porque vocês só vão realmente absorver isso quando estiver exercitando. Então, hoje, vocês aprenderam comigo 3 forças essenciais que existem na maioria dos casos. Peso, que tem fórmula. Peso é igual a massa vezes gravidade. P é igual a mg. Tração e normal. Normal e tração. A gente viu nessa ordem. Peso, normal e tração. Normal e tração não tem fórmula. Elas só existem para equilibrar a situação. Beleza? Por aqui eu vou ficando. Resolvemos mais uma questão hoje que você deve passar aí para o seu caderno. Beleza? No final a gente vai juntar todas as questões e eu vou agendar uma atividade com devolutiva. Beleza? Então vai resolvendo junto comigo aí. No mais é isso, se cuidem. Próxima aula a gente vai aprender mais algumas forças. Né? Eu vou trazer força de atrito, eu vou trazer força elástica, né? Algumas outras forças. Ok? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Se cuidem.